Olá, turma. Bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos ver a instrução if-else. Essa instrução, também conhecida como uma estrutura de controle, estrutura de tomada de decisão, uma estrutura de desvio no código. Basicamente, ah, com o que a gente conhece até agora, a sequência de execução das instruções, ou seja, o passo a passo que o programa vai executando até ele terminar, ele tem uma sequência fixa onde ele vai executando linha a linha. Por exemplo, neste caso. Neste caso, temos aqui a variável x sendo declarada e inicializada com o valor de 10. O y também é uma variável declarada e inicializada com o valor de 20. Uma variável z também do tipo inteira, igual a x e y, que recebe a soma de x mais y. Depois nós temos três impressões em tela de x, y, z. Depois uma outra operação onde x recebe ele mesmo mais 1, x é igual a x mais z. E de novo uma impressão de x, y, z. Bom, o fato é que a sequência de execução ela não se altera. Se eu rodar esse programa aqui várias vezes, se eu rodar ele aqui uma vez, a sequência sempre será a mesma. A sequência de execução ela sempre será a mesma. Essa demora aqui é por conta do antivírus, né, que ele fica analisando, fazendo algumas checagens, às vezes demora um pouco. Bom, então, independente uh, do dia, da hora e do momento que eu executar esse programa, ele sempre vai fazer essa sequência de operações e pronto. Bom, porém, eu posso ter um programa que, de acordo, por exemplo, com a entrada de dados para dentro deste programa, ele vai executar uma tarefa ou outra. Ou ele vai executar algo ou não vai fazer nada. Por exemplo, você pode estar escrevendo um programinha que vai coletar dados de sensor, de um sensor que está na floresta, e caso ele obtenha uma temperatura maior que 70 graus, ele vai emitir um alerta. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Por que um alerta? Porque pode ser que acima de 70 graus está ocorrendo um incêndio. Então, você obtém o dado do sensor, por exemplo, analisa esse dado, se for maior do que 60, exibe o alerta, né? Manda um alerta, toma alguma decisão, faz alguma coisa, caso contrário não faça nada. Ou seja, eu posso ter desvios dentro de um mesmo programa. O programa ele pode fazer alguma coisa, ou outra, ou nada, ou ter vários caminhos, 1, 2, 10 caminhos a serem seguidos de acordo com os dados e de acordo com as regras de negócio que estão implementadas dentro deste software. Muito bem, turma. Então, para exemplificar aqui o nosso if-else, né? As nossas instruções if-else ou a estrutura de controle if-else, nós vamos fazer um programinha, primeiro aqui bem simples, onde eu vou verificar se esse x aqui, de acordo com esse valor aqui, de acordo com esse valor atribuído, se esse x ele é maior do que um determinado valor ou não. Olha só o que eu vou escrever aqui, ó. If x é maior do que 5,
else. Bom, então veja só. Vou executar. Olha o que aconteceu. O meu programa, ele começou aqui no int main, naturalmente. Criei uma variável e atribuí o valor de 10 para essa variável. E aqui entra a nossa estrutura de controle, a nossa instrução if-else. Eu poderia ter apenas uma instrução if. Depois eu vou mostrar para vocês. Vamos tirar esse else daqui. Vamos mostrar primeiro só o if. Se x maior do que 5, ele vai imprimir na tela alguma coisa. Por exemplo, x maior do que 5. Então, veja bem. Aqui eu tenho o meu if, a minha instrução if, que ela basicamente tem essa palavra-chave reservada, if. Veja que ficou no code blocks ficou azul, da mesma forma que o int fica azul, esse azul mais escuro, igual o using namespacing também. Bom, depois do if nós temos uma chave abrindo, um parênteses abrindo, um parênteses abrindo e um parênteses fechando. Aqui dentro eu tenho que ter uma expressão lógica ou uma expressão booleana. Ou seja, o resultado da expressão tem que ser verdadeiro ou falso. O resultado final dessa expressão. E, obviamente, como é uma expressão lógica, essa expressão lógica pode ter várias cláusulas. Neste caso, nós temos só uma cláusula ou condição. Então, dentro da instrução if, eu tenho entre parênteses uma expressão lógica. Essa expressão lógica, ela vai sempre ter como imagem um verdadeiro ou falso. Por exemplo, neste caso, x é maior do que 5 é como se fosse uma pergunta. X é maior do que 5, ele vai fazer este teste. Quanto que vale o x? O x vale 10. 10, ou seja, 10 é maior do que 5? Sim, 10 é maior do que 5. Então, se o que estiver aqui dentro do parênteses, ou seja, a minha expressão booleana, ela retornar um valor verdadeiro, se ela retornar true, ou se ela retornar alguma coisa, algum inteiro diferente de 0, né, diferente de ela retornar 2, se ela retornar 1, essa expressão, se ela retornar verdadeiro, se o que eu colocar aqui, ele retorna verdadeiro, por exemplo, 10 maior do que 5, ou no caso, nosso próprio x ali, que vale 10 maior do que 5, se isso daqui ele é verdade, então todas as instruções que tiverem dentro dessas chaves, ou seja, lembra que eu comentei sobre o escopo, que é uma chave abrindo, uma chave fechando? Então, o if ele tem o seu escopo, essa chave abrindo, essa chave fechando. Vocês podem pensar isso aqui como um sanduíche, né? Um sanduíche que dentro dele vai ter um monte de código. Então você tem aqui uma chave abrindo, uma chave fechando, que seria cada chave dessa, o pão de cima e o pão de baixo. E aqui embaixo você tem uma série de elementos. Nesse caso, nós temos uma série de instruções. Né? Em programação nós vamos ter uma série de instruções dentro deste if, onde todas essas instruções que estão dentro dos parênteses só serão executadas caso a expressão booleana que estiver aqui dentro for verdadeira. Expressão booleana ou expressão lógica. Ok? Nesse caso, essa expressão ela só tem uma condição ou uma cláusula, que é x maior do que 5. Se o x for maior do que 5, ele vai executar o quê? Essa instrução, porque só tem uma instrução entre as chaves. Então veja, esse programa, de acordo com o valor
do x, ele vai ou não executar essa instrução. Ah, mas de qualquer maneira, toda vez que eu executar este código aqui do jeito que ele está, esse software do jeito que ele está, ele sempre vai ter como resultado essa impressão em tela, x maior do que 5. Sim, mas se agora, ao invés de atribuir um dado aqui no código, eu pedir que o usuário entre com o dado para o x, ou seja, eu vou usar aqui sem x, e antes do sem eu vou mandar uma mensagem para o usuário: entre com um valor para x. Ponto e vírgula. O CIN, o que ele vai fazer? Ele vai esperar que o usuário entre com um dado e aperte o Enter. Assim que o usuário digitar um dado no teclado e apertar a tecla Enter, ele vai coletar este dado e enviá-lo para um elemento que está à direita desse sinalzinho maior, maior. Então, neste caso, eu estou coletando o dado que o usuário vai digitar no teclado e apertar Enter. Vou coletar aquele dado e enviá-lo para a variável x. Então, veja bem. Aqui, ó, entre com o valor para x. Se eu digitar 0 e Enter, veja que o programa termina e nada é impresso na tela. Agora, eu vou apertar Enter e vou executar novamente, com F9, né? Vou executar novamente esse programa e vou digitar o valor 6. Enter. Bom, neste momento, o software ele faz algo diferente da execução passada. Porque a entrada de dados mudou. Como a entrada de dados mudou e o programa ele tem um desvio no código, que desvio? O if. Se o dado que foi digitado pelo usuário ele é maior do que 5, eu vou imprimir na tela x maior do que 5. Caso contrário, vamos terminar esse programa. Vou executá-lo novamente do mesmo jeito. Agora, a entrada de dados no momento da execução do programa será 5 para a variável x. Veja, nada foi impresso na tela. Absolutamente nada foi impresso na tela. Ah, não, tudo bem, tem isso daqui impresso na tela, isso aqui. Mas o fato é que esta instrução de x maior do que 5 não foi impressa em tela. Ou seja, o programa ele não executou exatamente da mesma forma para todas as entradas de dados. Então, há um desvio no código. Em certos momentos, ele vai tomar uma decisão, vai seguir por um caminho, que esse caminho é a impressão de x maior do que 5 na tela. E, caso o x não seja maior do que 5, ele não vai fazer nada. Então, ele pode tomar um caminho ou não tomar nenhum caminho. Bom. Então, veja bem. Eu poderia alterar esse código também com o else. E escrever aqui x menor ou igual a 5. E executar esse programa novamente. Digitar aqui o valor de 5. Olha, x menor ou igual a 5. Veja, agora, o que aconteceu aqui? Eu tenho a minha instrução if else. Quando eu tenho else, eu necessito ter um if. Ou seja, se o x é maior do que 5, se isso aqui é verdadeiro, ele vai imprimir essa instrução que está dentro do escopo do if. Caso contrário, caso isso aqui seja falso, a expressão booleana que está dentro do if seja falsa, eu vou executar tudo que está dentro do escopo do else. Todas as instruções que estão dentro do escopo do else.
Então, veja bem, eu posso ter agora dois caminhos a seguir, e eu preciso seguir um desses dois caminhos. Não há possibilidade de eu não seguir esses dois caminhos, porque eu tenho um se e um se não. Aqui, se isso for verdadeiro, se a expressão lógica for verdadeira, eu vou executar esta instrução. Caso contrário, eu vou executar a instrução abaixo. Porque if else, quando você usa if else, é necessária a escolha de um dos dois caminhos. Ou seja, eu não posso ignorar, não há nenhum caso que eu ignore esses dois caminhos, ok? Então, ou eu vou para o primeiro, ou eu vou para o segundo caminho, de acordo com o resultado da minha expressão lógica. Muito bem. Então, nós temos nós podemos ter, na verdade, o caminho, né? No caso de x igual a 10, x maior do que 5, ou x menor do que 5 impresso em tela. Esses são os dois caminhos deste pequeno software. Bom, só que além disso, eu poderia ter também o else if. O else if, veja que o else ele não tem condição. Ele é caso contrário, né? É caso contrário, ele vai executar o else. Agora, o else if ele tem condição. Por exemplo, se x maior do que 5, ele vai imprimir x maior do que 5. Se o x não for maior do que 5, significa que ele pode ser menor ou igual a 5. Eu poderia testar aqui agora se o x ele é igual a 5. E aí, escrever em tela x igual a 5. Bom, então, como que funciona? Primeiro, eu vou testar. X é maior do que 5? Depende do valor do x. Vamos supor que eu entre aqui com 5 no x. Então, o meu x ele não é maior do que 5. Isso aqui vai retornar falso, certo? Isso aqui vai ser falso. Essa expressão lógica aqui, ela vai ser uma expressão que vai retornar false, Consequentemente, eu não vou executar o if, e aí eu vou para o próximo else if, que significa se não mais se. Ou seja, se isso aqui falhou, porém, se x for igual a 5, neste caso, vai dar verdadeiro. Vai dar uma verdade, porque o valor é 5. Então, ele vai executar este caminho, esta instrução. E veja, eu não vou para o else. Se eu entrar em qualquer um do if, do else if ou do else, eu não vou entrar em outros. Eu só posso entrar em um deles apenas. Em um dos três caminhos. Então, quando eu tiver uma sequência de if, else if e else, eu poderia ter vários else ifs entre o if e o else. Poderia ter se não se algum valor, se não se outro valor, outra expressão. Eu posso ter várias instruções aqui de else if, else if, else if, else if, testando diversos casos e caminhos distintos. Bom, neste caso, ao executar este programa,
para o valor 5, ele toma o caminho do meio, né? A grosso modo aqui, uma visualização bem simples, né? O caminho do meio. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é entrando no escopo do else if, executando todas as instruções que estão dentro do escopo do else if, deste else if aqui. Então ele vai executar todas as instruções que estão no escopo. Tá vendo que quando eu marco ou seleciono uma chave, ele faz um highlight, ele dá uma iluminação específica, marcando as chaves relativas daquele escopo. Então aqui é o escopo do if, o escopo do else if e o escopo do else. Aqui é o escopo do int main, né? Então isso aqui no CodeBlocks é muito bom, né, para a gente visualizar onde é o início e o final de um escopo, ok? Muito bem, turma. Então, novamente, de acordo com o dado que vai entrar no programa, esse programa pode tomar caminhos diferentes, executar instruções diferentes, ok? Bom, é aqui, né, a gente teria que completar que x é menor do que 5, né? Agora nós temos 3. Por que não colocou else if x menor do que 5? Porque eu tenho else que é para todos os outros casos. Para todos os outros casos, supondo, né, que o usuário sempre vai digitar, por exemplo, um número inteiro correto, ok? Então, para todos os outros casos, o x será menor do que 5. Ok? Muito bem. Poderia fazer caso eu necessite de vários caminhos, eu posso fazer vários else if, como eu comentei. Então, o importante é entender a diferença do if para o else e saber que entre o if e else podemos ter também vários else if. Ou seja, se não, mas se não, mas se não, se não, se não, se. Posso ter vários else if intermediários aqui entre o else e o if. Só que, lembrem-se, quando você tiver este tipo de estrutura condicional, tenha em mente que o programa ele vai executar um destes caminhos. Ele vai executar um destes caminhos. Ok? Bom, só que eu poderia ter, além disso, eu poderia ter, por exemplo, dois ifs em sequência. Por exemplo, desta forma aqui. Eu poderia ter dois ifs em sequência e se eu mudasse essa minha condição, por exemplo, para maior do que 4, ou melhor, colocar aqui maior do que 4, aqui maior do que 5, ó, x maior do que 4, x maior do que 5. Bom, se eu executar isso daqui, e eu colocar o valor de 7, por exemplo, veja que ele vai imprimir os dois couts. Por quê? Porque agora ele tem dois caminhos, mas esses dois caminhos não estão na mesma escolha. São escolhas diferentes. Neste caso, eu tenho um se o x é maior do que 4, ele vai fazer isso daqui. Diferente de um else if, que ao executar o mesmo valor de 7, ele vai imprimir apenas a primeira condição,
veja que neste caso ele só vem testar este if caso o primeiro tenha falhado por conta do else. Então eu tenho aqui, ó, se isso é verdade, ele não vai continuar no else if. Ele vai parar aqui. Nesse caso, eu tenho que fazer uma decisão entre um caminho e outro. Entre este caminho de imprimir isso ou esse caminho de imprimir isso. Quando eu faço isso daqui, eu tenho, na verdade, um formato diferente. Então, nesse caso aqui, a minha escolha, os meus caminhos são imprimir ou não imprimir isso aqui e imprimir ou não imprimir isso daqui. Não é imprimir um ou outro. Tem uma diferença. Aqui eu tenho o se isso aqui é verdade, eu vou imprimir ou não essa instrução. Eu vou executar ou não essa instrução. E, de novo, se isso aqui é verdadeiro, eu vou executar ou não essa instrução. Agora, quando você faz o if e else if, aí a coisa muda. Porque eu tenho que escolher entre este caminho ou este caminho. Um dos dois, e não os dois ao mesmo tempo. Igual no caso de vários ifs. Então, sempre quando você tiver um else ou else if, um if, ele só vai testar essa condição do if caso o if de cima tenha falhado. Senão ele nem vai testar. Ele nem vai chegar aqui. Agora, por exemplo, se o valor fosse ao contrário aqui, vou executar. Veja que eu vou só mudar o valor para ficar um pouco mais fácil a visualização. Bom, supondo que o x seja 2. Veja, nesse caso, eu falei o x vale 2. Então, 2 é maior do que 5? Não, não é. Então, ele não vai executar esse if. Certo? Então, como eu tenho else aqui, eu vou agora, como falhou este if, eu vou verificar este segundo if. X é maior do que 0? Sim, x vale 2. Então ele vai falar que x é maior do que 0. Ele vai imprimir isso aqui na tela. Certo? Então, se eu tivesse colocado o valor de 7, por exemplo, apesar de que 7 também é maior do que 0, ele não vai imprimir x maior do que 0 na tela porque tem um else aqui, ó, é o else if. Porém, se fossem dois ifs em sequência e o valor fosse 7, aí sim ele iria imprimir x maior do que 5, né? E x maior do que 0. Então, muito cuidado, que muita gente que está começando costuma confundir a estrutura de if, else, ou if, else, if e else, ou apenas if e else, if, com um monte de if. Portanto, se você tiver vários ifs no seu código em sequência, todos estes serão, todas essas condições serão checadas. Agora, se você tiver diversos else if, e else, se o primeiro já for verdadeiro, ele nem vai testar os demais. Ele nem vai testar os demais. Ok? Como assim? Bom, se a gente simplesmente mantivesse o código desta forma aqui, cheio de ifs, né?
Esse último a gente nem precisa colocar, só colocando vários ifs aqui. Se o valor fosse 7, ele ia executar todos. Ele ia entrar no if de todo mundo. Agora, se eu tivesse vários else if e o valor fosse 7, ele ia executar apenas o primeiro. E caso o valor seja 2, ele vai executar apenas o primeiro else if, que os outros dois são iguais. Ok? Mesmo que tivesse x maior do que 1, ele vai só falar x maior do que 0. Por quê? Aqui você está tomando a decisão de qual caminho seguir. Se é este, ou este, ou este, ou este. E não pode escolher mais de um caminho, apenas um caminho. Quando você tem if, else e else. Eventualmente você poderia ter o else. Quando você tem o else, você sempre vai tomar um caminho, um dos caminhos. Você sempre vai tomar um dos caminhos. Como assim? Se eu tiver apenas if, else, if, vamos colocar aqui a condição, né? O valor menos 1, veja que eu não tomei nenhum dos caminhos. Não tomei nenhum dos caminhos. Porém, se eu tivesse um else, um dos caminhos serão escolhidos. Nem que seja o último. Que é o, para todos os casos atrás que falharam, se todos os casos, o else significa basicamente o quê? Se tudo atrás falhou, deu falso, todas as expressões deram falso, o resultado dessa é falso, dessa é falso, dessa é falso, dessa é falso. Então, se para todas as expressões booleanas ou expressões lógicas elas falharam, ou seja, não entrei em nenhum escopo de nenhum if, de nenhum else if, então eu vou entrar no escopo do else. Okay? Else não tem condição. Outro erro comum, colocar condição para o else. Não tem condição. Ele não tem condição. Else é se não. Se algo não foi verdadeiro, se não, faça isso daqui. Então, quando você tem esse tipo de estrutura de controle, um dos caminhos serão selecionados. Quando você tem apenas if e ou else if junto, né? If com else if igual aqui, eu posso não seguir nenhum dos caminhos. Quando eu tiver só o if, eu posso seguir ou não o caminho que está dentro do if. Posso executar ou não as instruções que estão dentro do escopo do if. Ok? Bom, turma. Então, lembrando, o nosso if-else, ele basicamente tem as palavras-chave, né? As palavras que são pré-estabelecidas, né? Definidas na linguagem, o if e o else, o se e o se não. Eu vou ter os parênteses, que dentro dos parênteses eu vou ter a minha expressão lógica, que essa expressão lógica, ela obrigatoriamente vai ter que me retornar um valor booleano de verdadeiro ou falso. Lembrando que quando ela retorna um valor inteiro, o compilador pode acabar mapeando esses valores inteiros para verdadeiro ou falso, mas isso é debaixo dos panos, né? É escondido. No final das contas, isso vai ser verdadeiro ou falso. Então, o que eu tenho que ter aqui é algo que no final pode ser convertido de alguma forma para verdadeiro ou falso. E essa expressão ela pode ter várias cláusulas. Nós vamos ver na próxima aula a questão de cláusulas do if-else. Ok? Bom, então, turma,
Aqui dentro eu vou analisar a expressão, né, de acordo com os dados que tiverem aqui. E se ela for verdadeira, eu executo a instrução corrente. Eu executo o escopo da instrução, do if, ou eu executo do else if. Caso o if falhe, né, caso o if, a instrução que está aqui seja falsa, eu vou para o else if e testo essa expressão e verifico. Se for verdadeira, eu executo, se não, eu passo para a próxima, passo para a próxima. Cada vez que for dando falso, eu passo para a próxima. Porém, assim que uma der verdade, assim que uma expressão for verdadeira, eu nem olho as outras else if else. Eu já vou direto para a próxima instrução que vier aqui. Eu vou continuar o código aqui. Eu vou continuar o código aqui, seja lá o que você vai fazer. Vai declarar uma outra variável k, enfim. Vai declarar outra... Não importa, não sei. Independe. O fato é que assim que você terminar de analisar o if, se isso aqui for verdadeiro, executar esse escopo, ele vai ignorar todos os demais caminhos e continuar. Não importa o que você está programando aqui na frente, ele vai vir para cá. Ele sai do if, executa o if e vem para cá. Ele salta tudo isso aqui. Então, são caminhos a seguir. Ele vai escolher um dos caminhos e vai prosseguir. Porém, tomem cuidado, porque se isso tudo aqui for com if, aí não. Aí ele vai verificar isso, verificar isso, verificar isso, verificar isso e pode seguir todos os caminhos. Ou seja, quando você tem o if só, se eu sigo ou não o caminho do if. Sigo ou não, eu entro ou não no if. Eu executo as instruções que estão dentro do escopo do if ou não. E lembrando, se isso aqui der verdade, eu tenho que checar isso aqui também, isto e isto também. Portanto, eu posso executar os 4 cout que estão aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procurem. Bom, então, esse aqui é a nossa primeira aula de if else.